Você sabe o que é fração? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é uma fração e algumas de suas propriedades. Fração é um tipo de número que pode representar uma relação parte-todo, um quociente, um operador multiplicativo ou até mesmo uma medida. Os termos que compõem uma fração são formados por números inteiros. O número que está na parte de cima de uma fração é chamado de numerador e o número que está na parte de baixo é chamado de denominador. Entretanto, o denominador possui uma restrição. Ele não pode ser um número inteiro nulo, ou seja, ele não pode assumir o valor zero. Pois, atrelada à ideia de fração, está a ideia de divisão. A fração nada mais é do que um número racional, que está representado na forma de uma razão entre dois valores inteiros. E a razão, ela indica essa ideia de divisão. E nós sabemos que na divisão, o divisor não pode ser zero. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao motivo pelo qual o divisor não pode ser zero em uma divisão, sugiro que você veja a aula no canal sobre divisor. Para entender os diferentes significados de uma fração, vou utilizar a fração 2/3 em diferentes exemplos. Vamos começar com a fração 2/3 na relação parte-todo. Quando dizemos que 2/3 de um retângulo é verde, o que nós estamos fazendo é pegar uma única grandeza, dividindo em partes iguais e usando a fração para representar quantas dessas partes têm uma característica que desejamos analisar. Então, no caso, se duas dessas partes têm a característica de ter a cor verde, no numerador vamos indicar o número 2 e no denominador vamos indicar o total de partes iguais em que este inteiro foi dividido, que no caso foram 3. Em situações desse tipo, nós observamos que o numerador ele vai ter a condição de ser um valor menor ou igual ao valor do denominador. Já quando utilizamos a fração para representar uma relação de quociente, nós podemos entender 2/3 como sendo a divisão de 2 chocolates para 3 crianças. E nesta situação, o que nós temos é uma relação entre duas grandezas distintas, a relação da grandeza quantidade de chocolates com a relação da grandeza quantidade de crianças. Situações como essa nos mostram, então, uma relação de divisão entre duas grandezas. Então, quando pensamos no 2/3 como sendo a divisão de 2 chocolates para 3 crianças, nós temos o 2 representando o dividendo e o 3 representando o divisor. E o 2/3 representa o resultado dessa divisão, ou seja, o quociente. Quando temos a fração como um operador multiplicativo, vamos ter a ideia de um fator multiplicativo alterando uma quantidade numérica. No exemplo de tenho 12 bombons e comi 2/3 deles, quantos bombons eu comi? O 2/3 ele é um fator multiplicativo que vai alterar a quantidade 12, pois 2/3 será multiplicado por 12 para dizer quantos bombons afinal eu comi. Quando temos agora a fração representando uma medida, temos situações como, por exemplo, a medida é 2/3 da unidade. Em situações como essa, o que nós temos é que uma unidade foi dividida em 3 partes iguais e na hora da medição ela apareceu 2 vezes. Situações como essa nos mostram que há uma comparação de uma grandeza com uma unidade de medida e o resultado desta comparação é um número e este número é uma fração. Para fazermos a leitura de uma fração, é preciso separá-la em numerador e denominador, pois cada uma dessas partes da fração é lida de uma forma diferente. O numerador da fração vai ser sempre lido como um número na sua forma cardinal. Já o denominador da fração, ele vai ser lido de formas diferentes dependendo do valor que está nessa posição. Quando no denominador nós temos números do 2 ao 9 ou números que representam potências de base 10, como por exemplo 10, 100, 1000, esses números vão ser lidos na sua forma de numeral fracionário. Já quando no denominador nós temos números que são maiores do que 10, né, e não são potências de base 10, nós vamos ler estes números na forma de numeral cardinal, acrescidos da palavra avos. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a fração 1/2.
O numerador é 1, então lemos na forma cardinal, e o denominador é 2, então vamos ler como um numeral fracionário. Já no segundo exemplo, nós temos a fração 4/5. O numerador é 4, vamos ler na forma cardinal, o denominador é 5, vamos ler na forma fracionária. No terceiro exemplo, nós temos a fração 11/30. Numerador 11, vamos ler na forma cardinal. Denominador 30. 30 é um número maior que 10 e não é uma potência de 10. Portanto, vamos ler na forma cardinal, 30, acrescido da palavra avos, portanto, 30 avos. Já no último exemplo, nós temos a fração 7/100. O numerador é 7, será lido na forma cardinal, e o denominador é 100, que é uma potência de base 10, e ele será lido na sua forma fracionária. As frações, elas podem ser classificadas em 3 tipos de acordo com o valor que o numerador e o denominador assumem. O primeiro tipo é a fração própria. Nesse tipo de fração, o numerador assume um valor que é menor que o denominador. Então, por exemplo, a fração 1/2. O 1 é menor que o 2. Portanto, essa fração é uma fração própria. No segundo exemplo, nós temos a fração 7/11. 7 é menor que 11, portanto, é uma fração própria. As frações do tipo impróprias, elas vão ter no numerador um valor igual ou maior que o denominador. Então, no primeiro exemplo, que nós temos a fração 3/2, 3 é maior que 2, portanto, uma fração imprópria. Já no segundo exemplo, nós temos 7/7, numerador igual a denominador, outro tipo de fração imprópria. E o último tipo é a fração aparente. A fração aparente é um caso especial de fração imprópria, porque ela vai ter o numerador maior que o denominador. Só que além de ser maior, o numerador ele será um múltiplo do denominador. E quando isso acontece, essa fração ela pode ser representada por um número inteiro, pois lembre-se que a fração é uma ideia de divisão. Então, ao dividir numerador por denominador, ele vai gerar um número inteiro, já que o numerador é múltiplo do denominador. Vejamos o primeiro exemplo, a fração 4/2. 4 é maior que 2 e 4 é múltiplo de 2. Então, ao dividir 4 por 2, o resultado são 2 inteiros. Já no segundo exemplo, nós temos a fração 20/5. 20 é maior que 5 e 20 é múltiplo de 5. Ao dividir 20 por 5, o resultado é 4. Então, 20/5 é a mesma coisa que o número inteiro 4. Portanto, fração aparente. As frações impróprias, elas podem ser escritas por meio de um numeral misto ou de uma fração mista, já que elas representam valores que são maiores que a unidade, uma vez que o seu numerador é maior que o denominador. Os numerais mistos, eles têm como característica apresentarem um valor inteiro e uma parte fracionária. E nesta sua forma de representação está implícita a ideia de adição, a adição da parte inteira com a parte fracionária. Então, quando vemos o numeral misto 1 inteiro e meio, isso significa que nós temos uma adição entre um inteiro mais metade deste inteiro, e se este inteiro está sendo relacionada com a fração meio, a fração equivalente ao inteiro seria a fração 2/2. E aí nós teríamos então a soma da fração 2/2 com a fração meio. Na representação visual de uma fração, esta ideia do numeral misto ela fica muito nítida, pois ao entender que eu tenho um inteiro e metade deste inteiro, eu posso pensar em representar dois inteiros iguais entre si, repartidos cada um em duas partes, só que do primeiro inteiro eu vou pegar todas as partes, afinal eu estou pegando um inteiro. Já do segundo inteiro, eu não estou pegando ele por completo, estou pegando apenas metade dele. Então, ao pintar a figura inteira na primeira parte e só metade dela na segunda, fica visualmente nítido a ideia de um inteiro e metade. Um numeral misto pode ser transformado em uma fração imprópria, assim como uma fração imprópria pode ser transformada em um numeral misto. Para transformar um numeral misto em uma fração imprópria, nós vamos transformar este numeral misto numa adição entre um inteiro e uma parte fracionária.
O inteiro precisa ser reescrito na forma de uma fração e depois é preciso somar essas duas frações. Ao fazer essa adição, o resultado será a fração imprópria. Para fazer o caminho inverso, que é a transformação da fração imprópria em numeral misto, o que é preciso fazer é se perguntar quantas vezes a fração que representa o inteiro cabe dentro desta fração imprópria. Para identificar o inteiro, vamos sempre nos pautar pelo denominador da fração. Se o denominador, neste caso, é 2, a fração inteira será 2 meios. Então, quantas vezes a fração 2 meios cabe dentro da fração 3 meios? Neste caso, cabe apenas uma única vez. Portanto, este 1 que foi identificado é a parte inteira do numeral misto. Agora, quanto falta ainda para inteirar a fração 3 meios, sendo que eu já tenho 2 meios? Falta apenas 1 meio. Este valor que está faltando é a parte fracionária do meu numeral misto. Nós temos ainda o conceito de frações equivalentes, que são frações que representam o mesmo número. Se nós observarmos a fração meio e a fração 2/4 em suas representações visuais, podemos observar que elas indicam a mesma quantidade. O mesmo acontece para as frações 4/12 e 1/3. Mas e quando não temos a representação visual para nos ajudar? Como podemos identificar que essas frações são equivalentes entre si? Se compararmos a fração 1 meio com a fração 2/4, podemos perceber que a fração 1 meio ela foi multiplicada tanto o numerador quanto o denominador por 2. E isso é uma característica de fração equivalente. As frações equivalentes elas são obtidas multiplicando-se numerador e denominador de uma fração por um mesmo valor inteiro. A mesma coisa acontece quando observamos a fração 1/3 com a fração 4/12. A fração 1/3 teve o seu numerador e o seu denominador multiplicados por 4. Então, isso é uma característica que está presente em qualquer fração equivalente. Então, nós podemos generalizar o conceito de fração equivalente como sendo uma fração que é obtida a partir de outra ao se multiplicar uma fração, os termos de uma fração, por um mesmo valor inteiro. Então, pensando lá na fração meio, o que seriam frações equivalentes a meio? Eu poderia ter a fração 2/4, a fração 3/6, a fração 4/8, 5/10 e assim por diante. Poderia pensar agora na fração 1/3. Quais seriam as frações equivalentes a 1/3? Poderia eu dizer que são as frações 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 e assim por diante. Em cada um desses casos, é possível observar que a fração 1 meio ou a fração 1/3 foi multiplicadas em seus numeradores e denominadores por um mesmo valor inteiro. Como consequência de frações equivalentes, nós temos o conceito de simplificação de fração. Se podemos multiplicar os termos de uma fração por um mesmo número inteiro para obter frações equivalentes, podemos fazer também a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ou seja, podemos dividir os termos de uma fração por um mesmo número inteiro para obter uma outra fração. E ao fazer isso, o numerador e o denominador dessa fração vão ter valores inteiros menores que a fração que a gerou. Ao fazer esse tipo de divisão do numerador e do denominador, estamos utilizando o conceito de simplificação de fração. Esse conceito de simplificação de fração, ele está atrelado ao conceito de divisor. Então, vejamos um exemplo. Temos a fração 15/21 e queremos simplificá-la. Se for possível simplificá-la, vamos encontrar nos divisores de 15 e nos divisores de 21, um divisor que é comum. Ao analisar o conjunto dos divisores de 15, temos que os divisores são 1, 3, 5 e 15. Ao analisar os divisores de 21, nós temos que são 1, 3, 7 e 21. Comparando esses dois conjuntos, apenas o divisor 3 é comum aos dois conjuntos. Portanto, dá para simplificar essa fração utilizando o 3 como um divisor comum. Ao simplificar o numerador e o denominador por 3, nós vamos obter um novo numerador, que é o 5, e um novo denominador, que é o 7. Portanto, a fração simplificada é a fração 5/7.
E a fração 15/21 é equivalente à fração 5/7. Neste outro exemplo, vamos simplificar a fração 6/24, se for possível. Para isso, vamos identificar os divisores de 6 e os divisores de 24. Ao identificar os divisores desses dois valores, percebemos então que eles possuem três divisores em comum, o 2, o 3 e o 6. Podemos fazer essa simplificação mais de uma vez se começarmos pelo 2 ou pelo 3, ou fazer uma única simplificação se optarmos pelo 6. Lembrando que ao dividir um número por 2 e em sequência por 3 é a mesma coisa que dividir por 6. Se começar a dividir um número por 3 e depois dividir por 2, também é a mesma coisa que dividir um número por 6. Então, vejamos essa simplificação na fração 6/24. Se pegarmos essa fração e dividirmos numerador e denominador por 2, vamos obter a fração 3/12. Pegando essa fração e simplificando novamente, só que agora numerador e denominador por 3, vamos obter a fração 1/4. Essa fração não dá mais para ser simplificada, pois se pensarmos nos divisores de 1 e nos divisores de 4, eles não têm nenhum divisor comum a não ser o número 1, que é elemento neutro da divisão, ou seja, não alteraria o resultado que nós já temos. Se agora pegarmos a fração original, que era 6/24, e simplificarmos diretamente pelo 6, ao dividir o numerador por 6, vamos obter o 1. Ao dividir o denominador por 6, vamos obter o 4, já chegando direto na resposta 1/4, sem precisar fazer mais de uma simplificação. Então, quando optamos por fazer a simplificação utilizando o maior divisor comum entre eles, que é a ideia de máximo divisor comum, nós já chegamos na fração mais simplificada possível. Se optamos por utilizar um divisor que não seja o máximo divisor comum, provavelmente vamos precisar fazer várias simplificações até chegar na fração mais simplificada possível. Para essas frações que já foram simplificadas utilizando-se o máximo divisor comum, nós damos um nome, que é chamado de fração irredutível, que é aquela fração que não dá mais para ser simplificada. Nós ainda podemos fazer comparação de frações, ou seja, nós quando trabalhamos os números naturais, nós conseguimos comparar números entre si, dizer se eles são iguais, se eles são maiores ou se eles são menores. A mesma coisa acontece com as frações, afinal, frações são números. Então, nós conseguimos comparar uma fração com a outra para dizer se elas são iguais ou se uma é maior ou menor que a outra. Para isso, vamos aprender algumas formas de fazer essa comparação. No primeiro caso, vamos entender a comparação quando temos frações de mesmo denominador. Então, coloquei três exemplos: a fração 1/4, a fração 2/4 e a fração 3/4. Todas elas com o denominador 4. Pensando na representação visual dessas frações, nós podemos pensar em um inteiro dividido em 4 partes, das quais uma parte foi pega na primeira, 2 na segunda e 3 na terceira fração. Visualmente, nós conseguimos dizer qual fração é maior e qual fração é menor. Nós podemos identificar facilmente que 1/4 é a menor fração dentre as três e que 3/4 é a maior fração dentre as três, pois eu tenho mais partes do inteiro que foi dividido em 4. Mas como fazer isso generalizando esse conceito para qualquer tipo de fração que tenha essa característica sem que eu precise desenhar? Então, nós vamos generalizar o que nós estamos observando na representação visual. O que nós conseguimos observar é que quando elas têm o mesmo denominador, quanto menor o numerador, menor é essa fração. Ou que quanto maior é o numerador, maior é essa fração. Em um outro caso, vamos agora fixar o numerador dessa fração. Então, como fazer a comparação de frações que têm mesmo numerador, mas denominadores diferentes? Então, nós temos agora três outros exemplos: a fração meio, a fração 1/3 e a fração 1/4. Como compará-las? Novamente, pensando na representação visual dessas frações, eu posso pensar na ideia de um inteiro dividido em duas partes, um inteiro dividido em três partes e um inteiro dividido em 4 partes.
Se esse inteiro for, por exemplo, uma barra de chocolate, se eu divido uma barra de chocolate em duas partes, essa mesma barra eu divido em três e essa mesma barra eu divido em quatro partes, em qual das situações eu vou comer mais chocolate? Quanto mais pessoas para receber o chocolate, menor o tamanho do chocolate a ser recebido por cada pessoa. Visualmente, essa ideia é muito clara e fácil de ser percebida. Então, eu consigo dizer que metade é maior que um terço e um terço é maior que um quarto. Agora, como generalizar isso se eu não tiver a representação visual? Pensando então no chocolate que é fixo. Quanto mais pessoas para dividir esse chocolate, menor o tamanho do chocolate que cada pessoa vai receber. Portanto, quando o numerador é fixo e o denominador está variando, quanto maior o denominador, menor a fração vai ser. Ou, quanto menor o denominador, maior será essa fração. Quando nós temos frações com numeradores e denominadores diferentes, nós vamos precisar recorrer ao conceito de múltiplos para fazer essa comparação. Para isso, podemos utilizar então a ideia de MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Vejamos este exemplo. Vamos comparar as frações 1/4 e 2/3. Ambas possuem numeradores e denominadores diferentes entre si. Para iniciar essa comparação, vamos começar identificando os múltiplos dos denominadores, ou seja, os múltiplos de 3 e de 4. Ao fazer isso, identificamos que, dentre os múltiplos de 3 e 4, o menor múltiplo comum entre eles é o 12, portanto, o MMC entre 3 e 4 é 12. Em seguida, nós vamos encontrar frações equivalentes às frações originárias. Então, vamos encontrar uma fração equivalente à fração 1/4, só que agora essa fração equivalente ela vai ter o denominador 12, e a fração equivalente a 2/3 também vai ter o denominador 12, pois elas tendo o mesmo denominador, nós vamos cair no caso inicial de comparação, que são frações que possuem mesmo denominador. Como vamos encontrar, então, as frações equivalentes a elas? Pensando na fração 1/4, se eu quero encontrar uma fração equivalente a ela, que tem o denominador 12, e sabemos que a ideia de fração equivalente são frações que são multiplicadas, numerador e denominador, por um mesmo número inteiro, eu vou ter que me perguntar que valor que eu multipliquei pelo denominador 4 para que esse denominador agora seja 12. E aí nós vamos identificar que foi multiplicado 4 por 3. Se eu sei que no conceito de fração equivalente tem que ser multiplicado numerador e denominador pelo mesmo número inteiro, eu já sei o valor que eu vou ter que multiplicar o meu numerador também. Então, eu vou ter que multiplicar o número 1 também pelo 3. E aí nós temos que a fração equivalente a 1/4 é a fração 3/12. O mesmo raciocínio nós vamos utilizar para a fração 2/3. Se a fração equivalente que eu estou procurando tem denominador 12, então eu vou me perguntar que número inteiro foi multiplicado no denominador 3 para obter o novo denominador, que é 12. E aí nós sabemos que 3 vezes 4 são 12. Se eu sei que no conceito de fração equivalente tem que ser multiplicado numerador e denominador pelo mesmo número inteiro, então o numerador dessa fração também será multiplicado por 4. Logo, o novo numerador será 8. Então, a fração 8/12 é a fração equivalente a 2/3 que eu estou procurando. Na próxima etapa, eu vou comparar as duas frações equivalentes, ou seja, a fração 3/12 com a fração 8/12. Nós já vimos no primeiro caso que quando as frações possuem mesmo denominador, quanto maior o numerador, maior é essa fração. Então, se nós pensarmos que a fração 8/12 tem maior numerador que a fração 3/12, podemos dizer que 3/12 é menor que a fração 8/12. Se fizermos a representação visual dessas duas frações, esta comparação fica nítida, pois é possível perceber que num inteiro dividido em 12 partes, se eu pegar 8 dessas partes, eu estou pegando muito mais partes do que quem pegou apenas 3. A ideia inicial era comparar a fração 1/4 com a fração 2/3. E agora eu estou comparando frações equivalentes a elas.
Então, se eu sei que 3/12 é a fração equivalente a 1/4 e 8/12 é a fração equivalente a 2/3, então eu posso generalizar esse meu raciocínio dizendo que a fração 1/4 é menor que a fração 2/3. Afinal, a fração 3/12 é equivalente a 1/4 e a fração 8/12 é equivalente a 2/3. E lembrando que as frações equivalentes são frações que representam o mesmo número. Então, elas estão representando o mesmo valor. Portanto, se 3/12 é menor que 8/12, 1/4 continuará sendo menor que 2/3. Espero que com esta aula você tenha compreendido o conceito de fração. Se você ficou com alguma dúvida em algum outro conceito que foi utilizado nesta aula para explicar as características das frações, verifique na descrição deste vídeo os links de acesso a estas aulas, pois já existem aulas no canal que explicam vários dos conceitos utilizados nesta aula de frações. Te espero no próximo vídeo.